Yalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, estamos aqui, gratidão por tudo. Gratidão por ser a nossa força, por ser a nossa revelação, que tu possa falar. Sim, papai. Estamos aqui para ouvir a tua voz, tua instrução, tua orientação. É verdade, papai. Abençoe as pedrinhas preciosas do templo celestial que foram espalhadas nessa terra. Sim, pai. Papai, ajunte aqueles que estão inscritos no livro do Cordeiro Imolado antes da fundação do mundo. Sim, papai. Aqueles que são os figos bons, muito bons. Aqueles que retornarão, papai, e serão reconhecidos como colunas no teu santuário eternamente. Sim, papai. Nos ajude, nos dando força, saúde, consolo, paz, para que possamos completar nossa carreira. Sim, papai. Nós te agradecemos por tudo. Abençoe a irmã anfitriã, sua família. Abençoe o aniversariante de hoje, Sim, papai. Paulo Natan. Abençoe os pais, a família. Abençoe a família Filadélfia, Sades Vestes Limpas. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada filho. Que aqueles que não chegaram, traga-os em paz. Traga em paz também, papai, todos que fazem a obra, conduza-os na tua paz, Sim, papai. nos quatro cantos dessa terra. Gratidão por tudo, no nome de Yalcha, o Mashiach. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, nós estamos, como nós tínhamos prometido, né? Nós estamos fazendo um desafio para ter o entendimento, perguntando para o corpo qual é a finalidade de Satanás querer fazer o híbrido, né? Fazer o híbrido. Porque nós estamos vendo aí a condução do papai está nos dando o entendimento gradativamente, inclusive de discernir o coração do inimigo, né? Esse é um discernimento do coração de Satanás, dos planos, né? Dos planos iníquos. E nós vimos, como falamos, por que ele quer fazer o híbrido, né? E eu quero perguntar para o irmão Tiago da Roberta. Roberta do Tiago. Então, o Tiago da Roberta, por que, irmão, que Satanás ele quer fazer o híbrido? Qual a finalidade dele com isso? Bom, eu acredito que ele é um imitador, né? Já começou bem. Começou respondendo bem. Pode ir mais um pouco. Então, basicamente Você começou muito bem. Agora eu vou completar com outro irmão aqui, tá? Vou completar com o irmão Carlinhos. Ele não sabe criar,
Então ele tem que imitar. Isso. Também respondeu certinho. Agora eu vou querer mais respostas, completando essa. Vou pegar para irmão Vitor. Mas seja porque aí não consegue construir família, né? É, Os híbridos não conseguem fazer família. os híbridos não conseguem construir família. Isso é uma verdade, né? Nós vemos os híbridos, eles são individualistas, né? O próprio Satanás é individualista porque ele mata a própria descendência, não é mesmo? Tá certo, mas a resposta que eu quero ainda não é essa. Vamos ver, cadê o irmão Lucas? Já que eu falei do Vitor, eu vou falar do Lucas, né? E aí, Lucas? Vamos ver se você está antenado. Olha, até agora eu não sei, ainda não sei. Desses três que os irmãos já falaram, era o que eu estava pensando. Agora É. não tem outra resposta. Quer concluir mais alguma coisa? Ainda não? Sem ideia. Então, eu tô vendo que a irmã Ângela tá doidinha de vontade. Então, eu vou dar oportunidade para ela. Bom, ele é imitador, Isso, né? Ele não tem condições de criar, isso. então ele cria híbridos, né? Não tem condições de ter Vamos lá. filhos. Então, se ele não tem condição de criar, como é que ele cria híbridos? Imitando, né? Fazendo imitação. Ele faz mecanicamente. Mecânica? E é do zero? Como é que é? Não. É do quê? Ele deve pegar peças aqui na terra, tipo que o pai moldou lá na terra lá e vai. Tá certinho, ó. Ele não faz do zero. Não faz do zero. Por quê? Ele não pode fazer, porque ele não é criador. Mas ele pega, então, daquilo que Já existe. Ial, filho, Ialcha, criou, e com aquilo que ele criou, ele quer misturar para fazer algo novo. Já que ele não pode criar do zero algo novo, porque isso está em Eclesiastes 1:9, não há nada de novo, nada novo debaixo do sol. A gente já fez o estudo que o sol é Yahweh, o sol da justiça. Não há nada novo, quer dizer, debaixo dele, ou seja, entre os seres criados por ele, ninguém consegue criar nada novo, a não ser ele que consegue, porque ele é o criador. Mas Satanás, ser ser criado, ele quer ser o quê? Ele quer ser como Yahweh. Isaías 14:14. Subirei à mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Faz o link com Apocalipse 14:14. Vi um trono numa nuvem branca, e aquele que estava sentado, né, tinha uma coroa de ouro e uma foice afiada. Lembra disso? Quem é esse? Yahweh. Por isso que o Isaías 14:14 conversa com Apocalipse 14:14, fazendo a conexão que Satanás querendo ser igual Yahweh. E nós já vimos que Yahweh é o Criador. Então ele também quer criar. Como ele não consegue criar nada do zero, ele vai pegar algo que Yahweh criou, misturar para criar algo diferente e novo. Essa é a intenção dele. Vocês entenderam? Se tornando um criador. Viram? Então, imitando como foi o irmão Tiago falou do início, né? Imitando. Então, você vê que ele quer fazer o quê? Ele quer ser semelhante ao Altíssimo. O Altíssimo é o Criador e ele também quer criar. Só que ele não consegue criar nada do zero. Então ele usa daquilo que Yahweh criou para misturar e fazer uma coisa diferente, nova. Vocês estão entendendo? Então você vê que quando Yahweh fez as coisas, ele pôs regras.
Para quê? Para que não houvesse híbrido. Vocês entenderam? Por quê? Porque quando há híbrido, é que saiu da vontade do Pai. Aquilo já não faz parte da vontade do Pai. Por isso, o Pai, ele mostra a vontade dele colocando regras. Então, se ele coloca regras, ele está falando assim, eu não quero híbrido. Aí Satanás vai fazer o quê? Vai querer fazer híbrido. Aí, na palavra fala assim, o homem não vista de mulher, e nem a mulher de homem. Assim está escrito. Vocês já viram essa passagem? Que o homem não vista de mulher, nem a mulher de homem. Aí, o que Satanás vai fazer? Vai pôr a mulher vestida de homem e vai pôr o homem vestido de mulher. É assim. Tá entendendo? Ele sempre quer fazer algo novo. Aquilo que Ial determinou que não pode ser feito, ele quer fazer, porque ele fazendo é algo novo. Aí ele se torna um tipo de criador. Né? Hã? E sempre indo contra, claro, porque se ele está desobedecendo a regra, ele está indo contra, sempre. Então, quem desobedece regra está indo contra, né? Ô, irmão, esses assim, híbridos não conseguem a salvação, não consegue? O híbrido, irmão, ele é já rejeitado. Quando nós vemos Sodoma, é um exemplo de uma cidade que estava ali o quê? Ele estava habitada por híbridos. Aí ele mandou Jonas lá, não foi? Não, mandou 2 testemunhas de acusação. Aqui, mandou 2 testemunhas de acusação, porque é necessário para condenar 2 ou 3 testemunhas. Isso também está na regra, isso também está na lei. Então mandou as 2 testemunhas, 2 anjos, que são as 2 testemunhas, para serem o quê? Testemunhas oculares. Quando falo testemunho ocular, é do olho ocular que viu. Não adianta pegar, você vê ali que Papai Alcha, eles contrataram para acusá-lo falsas testemunhas, em número de 2 ou 3, pagaram para eles. Eles eram oculares? Não, porque eles não viram, eles foram ali mentirosos, entendeu? Lançando o quê? O falso testemunho. Os 10 mandamentos. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Estava na lei. Então, a pessoa que recebe dinheiro para dar um falso testemunho contra alguém inocente, sendo que é a lei entre as 10 leis mais importantes, os 10 mandamentos. Esse aí é porque não tem temor nenhum. Então, quando nós vemos ali a questão de testemunho, como você falou aí, a gente dá o exemplo de Sodoma, por que Sodoma foi 2 testemunhas de acusação, enquanto que Nínive foi um profeta levando palavra de arrependimento? Paz de alma. O que acontece? Acontece a diferença está nisso. Ali na cidade de Nínive tinha o quê? Filhos, irmã Rejane. O que tinha ali na cidade de Nínive? Você acha que era? Filhos de Adão. Filhos de Alcha chega agora, né? Nós tivemos ali poucos exemplos da antiga aliança que eram filhos de Alcha, né? Filhos de Alcha chega no final dos tempos. Ali eram filhos de Adão, né? A gente lembra do filho de Adão, tem ali um desejo de salvação. Por que, irmã Regina? A pergunta eu não entendi. Por que existe um desejo de algo em salvar os filhos de Adão? Porque eles são
eles foram criados à semelhança de Al, né? Exatamente, essa é a resposta. Essa é a resposta. Agora, o híbrido. Para responder, irmão Elbert, o híbrido. O híbrido não. O híbrido não. Ele já é fruto da desobediência. Então, o fruto da desobediência entra na condenação de Satanás, que ele é o fruto da desobediência. Vocês estão entendendo? Então, quando nós estamos vendo a questão do híbrido, o híbrido é aquele que vai receber a marca do anti-Machia. Entendeu? É o que vai receber. Ele vai receber, ele vai adorar a marca, vai adorar ali o anti-Machia, a imagem do anti-Machia, né? Então, ele é literalmente a representação, nós vamos trazer ainda o vídeo explicando, a representação da marca de Caim. Lembra que Caim, ele não era filho de Adão? Ele não é contado como descendência de Adão. Quem foi o primeiro a ser contado como descendência de Adão? Por quê? Por quê? Porque Abel morreu e não deixou descendente. Aí foi substituído por Sete. Lembra disso? Porque o outro não deixou descendente, não deu tempo. Então, quando nós estamos vendo ali Caim matou o irmão. E ele sabia que ele ia ser morto. Por causa que existia o quê? Existia quem? Quem matou tem que morrer. Porque tinha o que, irmã Débora? Existia o vingador de sangue. Vingador de sangue. Vingador de sangue era para fazer justiça. Né? Lembra disso? Então, aí ele falou assim, ó, quem vai me encontrar vai me matar. Aí você vai falar assim, mas como assim? Só tinha Adão, Eva e mais o Caim e Abel. Abel morreu, quer dizer, aí veio Sete. Quem que ia ser o vingador de sangue? Irmão André. O Satanás, o anti-Machia. De jeito nenhum. Nunca. O próximo Nunca. que nascesse. Toda hora estava nascendo. Toda hora estava nascendo. A 7. Quando você pega e fala assim, ó, nasceu Sete e ele tinha tantos anos quanto nasceu fulano de tal. E gerou filhos e filhas. E gerou filhos e filhas. E gerou filhos e filhas. O que é contado ali como o primogênito é referido. O restante é filhos, mas não são referidos. E ali eles procriavam. Entenderam? Então, se você pegar a genealogia, você vai ver a genealogia ali de Adão através de Sete. E ali você vai ver, depois de Sete é qual, André? 7... Nossa. É só você lembrar do mapa. Representa Esmirna. O próximo depois de Sete. Enos. Enoque é o finalzinho. Enos. A gente pelo mapinha é tão fácil, né, irmão Francisco? A gente lembrou porque Esmirna é referida como o homem mortal. E a gente lembra ali que foi o quê? Enos foi o primeiro, primeiro que, olha lá, irmão Tiago. É Tiago? Não, irmão Filipe. O primeiro a invocar. Enos foi o primeiro a invocar. E ali toda vez que fala, gerou Enos. Depois disso, viveu mais tanto tempo e gerou filhos e filhas. Filhos e filhas. Então foi enchendo a terra. Então, um que seria um vingador de sangue era um filho de Adão. Qualquer um. Entendeu? Qualquer filho de Adão poderia vingar o sangue de Caim. Então, ok? possivelmente poderia ser o primeiro, né? Poderia ser Sete, né? Aí o que foi feito? Foi feita uma marca, e uma marca visível. Se você ler ali, Gênesis fala,
Aquele primeiro que vai me encontrar vai me matar. Então Ial fez uma marca visível para que quem visse ele, né, falasse assim, olha, Ial fez uma marca nele para ninguém o matar. Essa é a representação do final dos tempos, a marca dos descendentes de Caim que o antimachia vai estar fazendo. Então todos que são descendentes de Caim, seja legítimos ou adotivos, vão receber a marca. Tá entendendo? Vão receber a marca e uma marca visível. Por quê? Porque da mesma forma que Mical veio para marcar os filhos de Ausha, no final dos tempos vem o antimachia para marcar os filhos de Satanás. Vocês estão entendendo? Sim. Tudo é uma imitação? Tudo é uma imitação? Então, quando nós falamos que o selo é marcar os filhos de Ausha, é a mensagem, aí você entende a descendência de Caim. A descendência de Caim é os filhos de Satanás. Vem o antimachia para marcar os filhos de Satanás. Como vem Mical para marcar os filhos de Ausha. Essa é a mensagem. Irmão Arthur, mas e os filhos de Adão, descendentes de Adão? Entra no que, irmão? Fala nessa condição. E serão também? Serão o quê? Marcados com essa marca de Caim. Calma, irmão. Eu falei assim, ó, os filhos legítimos ou adotivos. Adotivos pode ser filhos de Adão e filhos de Ausha. Pode ser. Porque ali a palavra fala, fez com que os grandes e pequenos, ricos e pobres, recebessem a marca. Ali quando você está falando grandes e pequenos, grande é o quê, irmão? Grande que faz parte das descendências de Adão, que é grande. Isso. Pequenos descendentes de Adão. E pronto. É isso. Viu? Vai depender da escolha deles. E Ausha não tem filhos que se tornaram filhos que são de Adão, que são adotados e se tornam com direito à herança? Assim também o outro lado. Entendeu? O outro lado, você tem filhos de Adão que decidiram seguir e ir após outro. Assim também filhos de Ausha também decidiram ir após outro. Entendeu? Então, essa é a condição da marca. Então você vê duas marcas. Uma visível, que é carnal, e a outra invisível, que é espiritual. A de Mical é qual? E a do antimachia? Carnal. Exatamente isso. Quando a gente está vendo isso, irmãos, uma coisa interessante, eu baixei no meu computador, né, conforme o irmão Shaul me ensinou, um programa de estúdio do YouTube. Aí eu estava observando o canal Ensino de Al Yausha. O Ensino de Al Yausha, primeiro lugar de visualização é qual? Brasil. Segundo lugar em visualização é a França. Terceiro, com menos, Japão. E o restante é dissipado em outros. E aumentou 1% de todo mundo, você viu? Aumentou? No Brasil aumentou muito. É mesmo? Então, olha só, quem está vendo depois do Brasil, quem está visualizando mais depois do Brasil, a França. A França, ou seja, o que será que está observando? Ali tem filhos de Ausha e tem o quê? Filhos da serpente. E os filhos da serpente estão focados aqui, em nós. Mas por que será? Porque eles estão doidinhos de vontade. Estão doidinhos de vontade de tomar posse. Tá entendendo? Mas não pode fazer isso enquanto Filadélfia estiver aqui na terra. Entendeu? Então, amados irmãos, Satanás ele é astuto e ele é inteligente. Ele já percebeu quem é
Ele já viu que os Yaldins não são modelo de igreja. Eles já viram. Não é nem Entendeu? para eles, né? É. E eles sabem que ali não é aquilo. Então, para a gente ver de ser identificados, né? Esse é o lugar para poder aquele anjo que voava anunciando o evangelho eterno aos 4 cantos da terra. É esse o meio. Tá entendendo, irmãos? Isso alegra? Alegra muito. Porque você acha que a coincidência, o segundo país que está visualizando canais, ensinos de Al e Al, é a França, e a França está em disparada para o terceiro? Em disparada. Tipo, 15 vezes mais. Não falo português, né? E nem falam português, né? Tem Portugal, tem na frente de Portugal. Exatamente. Então, irmãos, isso tudo são sinais, né? São sinais. Como eu falei já com os irmãos a respeito da qual intenção, olha para você ver que coisa linda, né? De entender isso. Por que Satanás quer fazer híbrido? Porque quer ser semelhante ao Altíssimo, como ele não consegue criar do zero, porque Eclesiastes 1:9 fala que não há nada novo debaixo do sol, quer dizer, sol da justiça e Alcha. Então ele pega uma criação de Alcha e mistura para fazer uma coisa diferente. Vocês estão entendendo? Então por isso que a lei da antiga aliança, ela fala assim, olha, você não vai misturar, não vai plantar no campo 2 sementes, para você ver como que aquele evangelho de Mateus anátema, que fala sobre o trigo e o joio, né? E só existe nesse evangelho, em Lucas não existe, não se podia colocar 2 sementes crescendo no mesmo campo. Isso é a lei judaica, lei dos Yaldim, lei de Macha. Ok? Vocês viram isso. E hoje, cada vez que você vê as comparações, você vê como que Satanás, ele engana o mundo inteiro, menos Filadélfia. Entendeu? Por quê? Porque a mensagem de desprezar os evangelhos anátemas é nosso. Até o próprio mensageiro que falou que o evangelho de Lucas, que era escritura, ele não foi forte o suficiente para poder fazer o quê? Ter pulso forte. Ele cedeu. E eu estava vendo, sabe, irmão, um outro canal que está seguindo, que fala assim, aqueles que te assistem eles também. Aí tá falando, é um canal que uma mulher faz. Não ia falar não, mas já que você falou, aí sabe o que acontece? Ela ainda ensina o evangelho de João. Ela segue o evangelho de João. Então, amados irmãos, então o que acontece? A verdade está nítida sobre a terra. Está nítida, né? E a gente fica alegre, né? O papai tem nos revelado cada dia mais, e agora ele nos trouxe porque o desígnio de fazer híbridos, que é a intenção mesmo de criar coisas novas, já que ele não pode criar do zero, ele vai criar uma coisa nova a partir daquilo que já está criado, né? Então, você percebe cada dia mais o Pai revelando o quê? Aquilo que é oculto. Nunca se soube nada disso, né? Hoje nós vamos trazer um estudo a respeito de uma interpretação, corrigir um detalhe de uma interpretação de Apocalipse 14. Nós vamos primeiramente abrir Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 14. 14. Olha só, versículo 14. Diz assim, depois disso, olhei, havia uma nuvem branca. E sobre a nuvem, alguém sentado.
Primeira coisa que eu quero com os irmãos é abrir Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4, versículo 1. Apocalipse 4, versículo 1. Vocês têm que pegar isso aqui, ó, com o irmão Carlinhos. Tá? Por quê? Porque isso ajuda a gente ir e voltar nas escrituras. Vamos lá. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz, nós já vimos. Qual a primeira voz? Está em Apocalipse capítulo 1. A primeira voz que ouvira falar-me como trombeta, dando a dica aqui, quem que é o anjo que está comunicando com Yaohana, uma voz falar-me como trombeta disse, sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito. A gente lembra lá em Atos dos Apóstolos, aquele anjo que aparece para Filipe e fala assim, olha, vai para a estrada de Damasco. Ela está deserta e fica lá aguardando. Quando vier uma carruagem, sobe nela. Aí ele foi lá e obedeceu e foi lá. Aí ele vai, sobe na carruagem e ele faz o papel de intérprete. Ele faz o papel de intérprete. Que é esse anjo faz. Esse anjo faz o papel de intérprete. Aí ele vê o eunuco lendo a passagem de Isaías e pergunta para ele, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele fala, como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? E aí o que Filipe faz? Faz o papel de intérprete. E ele faz o papel de intérprete pelo espírito de Yahweh. Então, ele interpreta pelo espírito de Yahweh e explica, dá um entendimento para o eunuco. E logo que ele dá a explicação, o eunuco se mostra com desejo de ser imergido. E eles param ali a carruagem, desce as águas, Filipe faz a imersão, e logo que Filipe faz a imersão, ele é o quê? Arrebatado pelo Espírito. Ele foi arrebatado para o céu? Não, ele foi arrebatado para outro lugar na terra. Outro lugar na terra. Agora, aqui é um pouquinho diferente. Ele está aonde? Ele tem a visão daquele que está mostrando as coisas celestiais. Mostrou o candelabro de ouro. Ele andando no meio do candelabro. Ele viu o anjo. E o anjo fala assim, sobe para cá. Ou seja, um lugar um pouco mais elevado aonde? No céu. Um lugar mais elevado aonde? No céu. Um lugar mais elevado aonde? No céu. Que lugar mais elevado é esse? Irmã Cida. Não. Não é o lugar inacessível. Ninguém vai lá. Só Yaush. Que foi lá porque ganhou o nome de Yaush. Aonde? Hã? Aonde que fica o trono? No Monte Sião. É isso mesmo. O lugar mais elevado. Sobe para cá. Sobe para cá. Sobe para onde? Para o Monte Sião. Aonde que é o Monte Sião? Ali que está o trono de Ial Filho. Ial Filho. Ali que está o trono de Ial Filho. Ok? E esse anjo aqui, ele dá uma ordem. Sobe para cá. Aí a palavra fala, versículo 2, fui imediatamente movido pelo Espírito
Ele foi em espírito e em carne. Ele mesmo não sabe dizer, mas ele foi movido pelo Espírito de Yahweh. E eis que havia um trono no céu. Presta atenção. E no trono, alguém sentado. Marca aí, alguém sentado. Marca aí, alguém sentado. O que estava sentado, de novo, marca aí, o que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. O que estava sentado, fala comigo assim, o que estava sentado, de novo, o que estava sentado, agora você volta para Apocalipse 14. Agora você volta para o Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14. Diz assim: depois disso, olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém assentado, ou alguém sentado. De novo, alguém sentado. De novo, alguém sentado, semelhante a um filho do homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Aquele trono que nós vimos de Apocalipse 4, ele é um trono de majestade, de rei. Ele é um trono de rei. É um trono de rei. Compreende? Ele é o rei dos reis. Por isso que você vê em volta dele os anciãos, os 24 anciãos, com coroa de ouro na cabeça. Se cumpre a palavra que nós vemos de o que está escrito na coxa daquele que desce com sua cavalaria. Rei dos reis, ou seja, aquele a qual ele é selado, pertence ao rei dos reis. Aqui mostra, e aquele que estava sentado, fazendo um link com Apocalipse 4, aquele que estava sentado no trono, esse é esse mesmo trono que está aqui na nuvem. Porque a nuvem é a representação do que, irmão? Vamos ver, irmão Tiago. O que é a nuvem? É uma representação de quê? Quando está falando assim, aquele que eu vi na nuvem. Já ensinei isso muitas vezes, irmãos. E é por isso que eu estou perguntando tanto, para ver se estou ensinando e os irmãos estão prestando atenção ou está boiando. Quando fala nuvem, fala lugares celestiais. Fala comigo agora para você não esquecer. Quando fala nuvem, está falando lugares celestiais. Lugar celestial tem sol? Tem. Já expliquei. Sol e estrelas, e sol, lua, estrela. Porque é isso que é celestial. O que é celestial? É um lugar de sol, lua e estrela. Agora, quando está falando de quê? De luz inacessível, é só luz, não tem sol e lua. Todos são apagados diante da luz. A luz é uma luz extrema. Por isso que não tem noite. Aí você volta agora para Apocalipse 4. Vamos lá. Apocalipse 4. Apocalipse 4, versículo 6. Apocalipse 4, versículo 6. À frente do trono haviam como um mar vítreo, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes, cheios de olhos, por dentro e por fora.
por frente e por trás. O primeiro vivente é semelhante a um leão. O segundo vivente é um touro. O terceiro vivente, face de um homem. O quarto vivente é semelhante à águia em voo. Visão de um querubim. Um querubim. Quem que é esse querubim? Gabriel. Os quatro viventes, quer dizer, Gabriel, tem cada vivente tem 6 asas, cheio de olhos, ao redor, por dentro e por fora. Olha aqui, é a visão aqui, ó. 6 asas aqui, ó. Só que ele é quadrado. Então ele tem 6 asas aqui, 6 asas aqui, atrás dele, 6 asas e 6 asas. Para cada face, ele tem 6 asas. Entendeu? Para cada... exatamente. Para cada face, ele tem 6 asas. E essa é uma interpretação agora, o Pai nos dá. Para cada face, ele tem 6 asas, formando 24. Tá? 24. Vocês estão entendendo? Até que possa acabar isso. Aí, olha só. E ele, aqui, ó, versículo 8. Os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de óleo ao redor e por dentro. E dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Sem parar, proclama: Santo, Santo, Santo é Iau Todo-Poderoso. O mestre Iau Todo-Poderoso. Aqui, quem eles estão exaltando? Iau Filho. Iau Filho. Aquele que está sentado no trono. Iau Filho. Por isso que faz um link com Apocalipse 14 lá, ó. Aquele que está sentado no trono. Aqui ele usa a mesma palavra. Aquele que está sentado no trono tem aparência de jaspe cornalina, que é pedra. É pedra. Lembrando de Isaías 51. Vocês que estão à procura de justiça, olha para a pedra que vocês saíram. Foram cortados. Isaías 51. Vocês que estão à procura de justiça. Por quê? Foi feito injustiça com vocês. Então vocês estão procurando justiça para com Iau. Iau, julga minha causa. Faz justiça. Link com a palavra de Lucas capítulo 18. A viúva e o juiz. Lembra? E Papai Alcha fala assim: o juiz, sendo iníquo, fez justiça porque essa mulher tanto lhe incomodou. E não faria justiça Iau aos seus pequeninos que clamam a ele dia e noite, ainda que pareça tardio em responder? Fará justiça prontamente. Aí, irmãos, vamos lá. Aqui está falando de noite. Então o trono está no lugar que tem dia e noite. Se o querubim, ele adora, proclama dia e noite, ele está aonde esse trono? Nas regiões celestiais. Celestiais, no céu. O céu tem dia e noite, tá? Ok? Aí, é a luz inacessível? Não. Por quê? Porque a luz inacessível é luz o tempo todo. Não tem trevas. E para ter noite tem que ter trevas. Ok? Vamos lá. Agora voltando por... Vocês viram a conexão quando está falando assim, aquele que está sentado no trono. De novo, em Apocalipse 14. Aquele que está sentado no trono, viu as conexões? Viu como é que conversa as escrituras? Não vai ficar claro. Vai usar enigmas. Vai usar enigmas. Voltando para Apocalipse 14. Apocalipse 14. Versículo 14. 14. De novo. Depois disso olhei. Havia uma nuvem branca. E sobre a nuvem alguém sentado. É igualzinho falou em Apocalipse 4.
semelhante, agora ele dá a dica, ó. Lá ele está falando semelhante a uma pedra de jaspe e cornalina. Aqui ele já fala semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, ele está querendo dizer o Filho do Homem é semelhante ao jaspe e cornalina, uma pedra. Entenderam? Aí ele continua, com uma coroa de ouro na cabeça. Lá ele não fala de coroa de ouro na cabeça, mas fala sentado no trono. Agora fala uma coroa de ouro na cabeça. Tá entendendo? É o rei dos reis. Por quê? Ele é rodeado de 24 anciãos com coroas na cabeça de ouro. E ele é o quê? Aquele que é o rei sobre os reis. Entenderam, irmãos? Por isso que nós já vimos no Salmo 110, versículo 1. Yahshua voltando depois da sua missão, acompanhado de Mical e do exército. E Mical dá o grito: abri os portais celestiais. Por quê? Porque eles estavam fechados. Como se diz, Satanás lá, como intendente, junto com aquela corja, fechou os portais, falando aqui não. Aí sabe o que acontece? Mical com seu exército, levando papai Yahshua, fala: abri os portais celestiais, os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Yahweh forte e valente. Aí a gente lembra da palavra de Lucas. Papai Yahshua fala assim: não temei aquele que mata o corpo, mas temei aquele que mata o corpo e tem poder para lançar no fogo. A gente já viu Mical que tem a chave do abismo. Quando nós estamos trazendo isso, nós estamos relembrando. Ali quando subiu o papai e ali falou assim: olha, abriu os portais, eles abriram. Agora se prostra, porque está chegando o Rei da Glória. O joelho se dobra. Por que que ele se dobra, irmão? Olha, o irmão está até olhando para o desconhecido. Irmão, você mesmo. Me conta aqui. Por que que Satanás e seus demônios, naquele momento, eles se prostraram, papai, e ao filho? Por quê? Porque o nome está acima de todo nome, né? Porque conhece o nome. Não é isso. Eles desrespeitam, eles muitas vezes nem aceitam isso. Por isso que ele está falando aqui: abrir os portais para que entre o Rei da Glória. Aí os demônios falam: quem é esse Rei da Glória? Nós já temos o nosso. É Yahweh forte e valente. É esse que vocês vão prostrar. Prostrem todos. Por quê? Aí nós lembramos a passagem de Lucas. Vamos abrir essa palavra. Quem vai achar para mim? Quando nós vemos ali os porqueiros. Lucas. Ó, ali tá os porcos se atiram no penhasco, no mar. Hã? Lucas 11. Lucas 11, versículo 26, né? Então vamos lá. É 8:26. Todos acharam? Vamos lá. Diz assim, ó:
8:26. Navegavam em direção à região dos Garazenos, mas outra tradução, Gadareno, que está do lado contrário da Galileia. Ao pisar em terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônios. Havia muito que andava sem roupas e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Logo que viu Iauxa, começou a gritar. Caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: Que queres de mim, Iauxa, o Altíssimo? Peço que não me atormentes. Peço que não me atormentes. Essa é a palavra-chave. Agora você pode responder, irmão Alan. Como que alguém pode atormentar? Como é que Iauxa poderia atormentar eles? Hã? Não. Iauxa nunca ia atormentar eles. Iauxa ia lançar eles no abismo. Aí eles iam ser atormentados. Entendeu? Essa é a condição de Mical. Ele tem a chave do abismo e ele lança quem ele achar que deve ser lançado. E quando ele subiu com o papai e ao filho, ele deu a ordem: se prostrem. Por quê? Porque temei aquele que tem poder de lançar no fogo. Aí eles se prostram e adoram Iau forte. Essa é a condição, irmãos, que vocês têm que lembrar. Entenderam? Essa é a autoridade que ele recebeu. Por isso ele usa essa autoridade sempre para exaltar o pai dele. Essa é a condição. Entendeu? Então, quando ele está ali naquele momento, subindo, e ele manda abrir os portais, estão fechados, e ele mais ou menos está com raiva. Por quê? Quem mandou fechar esses portais? Entendeu? Quem mandou fechar? Abre isso aí. E agora se prostra, porque está chegando o rei. O rei. Está chegando o rei da glória. Está chegando o rei da glória. Está chegando o rei da glória. É aquele que está sentado no trono, com uma coroa de ouro na cabeça. Está entendendo? Por isso que fala, logo que viu a Iauxa, começou a gritar e caiu-lhe aos pés. Caiu-lhe aos pés, viu? É o conexão. O que? O irmão resgatou na hora certinha. O demônio veio ao encontro de Iauxa e se prostrou aos pés de Iauxa e falou: não nos atormente. Vocês estão entendendo? É a conexão daquele momento lá, que está chegando, e Mical dá a ordem, todos de joelho. Esse momento aí que cai aos pés, poderia fazer o link com Isaías 66? Me lembra? Que fala assim, que vai jogar os inimigos por escabelos dos pés? Ali quando fala jogar por escabelo dos pés, você já entendeu. Que fala assim, o céu é o meu trono e a terra é escabelo dos meus pés. Quando fala lançar por terra, lançar por escabelo, está falando assim, quando Satanás e seus demônios caírem na terra. Eles estão caindo na terra para se prostrar aos pés? Não. Quando é que eles vão se prostrar aos pés? Na volta. Apocalipse 19. Ali, os inimigos vão ter que se prostrar de novo. Todos os que ficarem vivos na terra vão ter que se prostrar a Iauxa. Entendeu? Tremendo, irmão, porque você vê que... Fala alto, irmão. É tremendo você ver, eles se prostram perante Iauxa subindo,
E agora se prostra quando agora vem Mical, que é a mesma representação do filho de Alcha. Nem a mesma representação, não. Não. Ele recebe o nome, as vestes, agora ele é o personagem. Agora ele se prostra também no final. Exatamente. E da mesma condição. Se prostra aqui. Isso é o se prostrar, faz um link com Apocalipse 3, a igreja de Filadélfia. Vamos lá? Apocalipse 3. Olha só, Apocalipse 3, 3:9. Apocalipse 3:9. Aqui a gente já viu quem é esse que está falando, irmã Maria. Olha só, aqui nós já vimos, 3:7 fala assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fechando ninguém abre. Agora ele fala, versículo 9: forçarei os da sinagoga de Satanás que se afirmam e aldins não são, pois mente forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheça que eu te amo. Quem é esse que está falando isso? Não, é você mesmo. Tá passando mal. Tá passando mal? Os irmãos não estão assistindo, ouvindo os áudios perdidos, não? É, passou mal de ouvir, Né? Nós temos os estudos, irmãos. Esse estudo é muito recente, esse estudo agora foi de domingo. Mical, esse Mical na condição de... É Mical, já na condição de Alcha. Eu falei demais. Mical na condição de Alcha. Viu? Mical na condição de Alcha. Ele está falando ali como o pai dele, Alcha, falando para o ancião. Por quê? Porque ali é como se fosse Alcha, porque já está com o nome e as vestes. Por isso ele já se representa assim, saiba que eu te amo, porque ele na condição já de Alcha. Vocês estão entendendo, irmãos? Igual eu falo assim com os irmãos, essa mensagem é tão maravilhosa, se vocês não estudarem, não buscarem o entendimento, vocês estão ficando para trás. Estão ficando para trás no entendimento. Aqui ele fala assim, olha só, eu vou forçar que venham se prostrar. Entendeu? Prostrando para o ancião, está se prostrando para Mical. Né? Porque nós temos que lembrar, irmãos, tem muitos diademas. Ele tem que desempenhar todos os diademas ao mesmo tempo? Não, é igual Papai Alcha. Papai Alcha é o quê? Sumo sacerdote eterno. Ele é rei dos reis. Ele é Iá o filho. Entendeu? Ele é tudo em todos. A palavra fala isso em Colossenses. Ele é tudo em todos. Então são vários diademas. Agora, todos os momentos ele está desempenhando todos ao mesmo tempo? Não. Não. Quando nós vimos Mical, ele tem muitos diademas, ele tem um diadema, inclusive, de ser discípulo. Ele fala, eu ganhei o quê? Ouvido de discípulo, para ouvir o teu ensino todas as manhãs. Entenderam? Esses são todos os diademas. Oi. Essa parte também, se eu tiver errado, não me corrige. Pode indicar quando José estava entrando na terra prometida, ele se curvou? Quando Josué estava entrando na terra prometida, ele se curvou perante o anjo? O anjo ali, ele é Mical, ele se curva e é uma representação de reconhecer dele a autoridade. É ele que está mandando. É reverência. É reverência dele que está mandando. Faz um link com o quê? Faz um link também aquele anjo que estava revelando todas as coisas, que Yaohana, né? Ele se prostra diante dele. E ele fala, ele se prostrou para adorá-lo. E ele fala, não faça tal coisa, porque eu também sou conservo tu e também guardo o quê? O testemunho de Yahshua. Entendeu?
É a Yau que deves adorar, e ao Filho, e ao Supremo. Entenderam? E ali é ensinado ali pelo mensageiro de Sardes que aquele anjo que está revelando todo o Apocalipse é quem? Ele está explicando que é Yaush, irmão. Não está entendendo nada. Não entende nem o Apocalipse 1, revelação de Yaush Massília, que Pai entregou para Yausha, que ele revelou para Yauhana através do seu anjo enviado. É leitura. Mas a cabeça está fechada. A cabeça está fechada para a verdade. Aí. Quando, pegando o gancho que o irmão falou ali, sobre Josué, né, falando da teofania. Aí na hora que Josué se prostra lá, é a representação de Mical. É por isso que ele fala para levantar como um edicto de adoração, né? É aonde, irmão? Na passagem da teofania que tem. Teofania? O que é isso? Tem isso lá, o teólogo colocou a teofania lá, porque ele se prostra. Mas você tem que saber no que pode. Se eu te perguntar, você explicar. O que significa teofania? Significa manifestação do Pai, né? Não usa esses termos, irmão. Tel vem de Deus, que é Zeus. Não usa esses termos de teólogo. Entendeu? Theos é Zeus. É assim que Zeus era referido, como Theos. Então ali, fania, estudo dele, e aquilo ali a gente está fora. Entendeu? Porque todos os deuses se prostravam perante Zeus ali. Exato. Então eles usam esse termo. Agora aqui, irmão, a colocação que o apóstolo Paulo citou, ele diz assim, em Romanos 14, 11, que diz assim, que foi profetizado por Isaías. Ele fala assim, ó, com efeito está escrito, por minha vida, diz o mestre, todo joelho se dobrará e toda língua diante de mim confessará e darão glórias a Yahweh. Então todo joelho se dobrará. Aí linkando o fato de que tem que se cumprir tanto o que aconteceu no céu, como vai acontecer na vida na de terra. Mical Mas é isso que Yausha, que se torna Yau Filho, fala no Evangelho. Olha, você tem que temer, não é esse que está matando o corpo, mas você tem que temer aquele que tem poder para matar e também lançar no abismo. É esse que você deve temer. Papai Yausha falou ali. E quando o Papai Yausha estava falando ali, ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando de um outro personagem que recebeu a chave do abismo e da morte, entendeu? Então, por isso que lá atrás ele vem, esse mesmo anjo, ele vem trancafiar Satanás por 1000 anos, ele tem uma grande corrente na mão, depois ele trancafia Satanás, ele põe o selo para que não engane mais as nações, até que complete os 1000 anos. Então é o mesmo personagem, e vocês têm que estar maduros, já é esperado que vocês estejam maduros para fazer essas conexões, entendeu? Então, quando o irmão Alan está falando ali, aquele anjo ali é o mesmo, entendeu? Ele está ali na condição de o quê? De comandante do exército de Yau, né? Então, você sabe muito bem quem é o comandante do exército de Yau. Lê para nós. Assim, ó, Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou e dizendo-lhe, o que te há a dizer do meu mestre? A seu servo? O chefe do exército de Yau respondeu a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque aqui é lugar santo, onde pisa. E assim Josué fez. No lugar de adorar aqui não era adorar, né? Não. Era só prostrar. É só prostrou. Porque quando você tem isso também lá em Atos dos Apóstolos, você viu ali, apareceu e viu o anjo, e ali fala prostrou. Em outra tradução eles puseram adorou. Entendeu? Não é adorou, é somente prostrou. Só isso prostrou. Por quê? É só a reverência, só isso. Não adorou. O apóstolo Paulo mesmo cita, né? Ao anjo que eu sirvo e que eu me prostro. Que ele se prostra, mas não ele adora. Porque adora só, ele mesmo já está falando lá no final. Em Apocalipse ele fala assim, Yauhana, ele, diante de tudo que ele viu, entendeu? Ele viu, olha só, vamos abrir lá? Apocalipse 21, se eu não me engano. 19. 19, 9. Apocalipse 19, 9.
19. Ó, isso aqui, o anjo está mostrando para Yalhana, tá? Olha só, no capítulo 19, olha só, vamos começar lá em cima. Apocalipse 19, 1. Depois disso, ouvi com que um forte rumor de numerosa multidão no céu aclamando, aleluiau. O que significa aleluiau? Irmã Mônica. Que tipo de saudação? Não, você tem que saber, né, irmã? Já está conosco desde o início. Aleluiau significa adorado seja Iau. Tem que saber disso, não é possível? Já te expliquei tantas vezes. Aleluiau é adorado seja Iau. A maioria não sabia também, não. Tá falando lá, aleluiau, aleluiau. No grupo do WhatsApp não sabe o que está falando. Significa adorado seja Iau. Vamos lá. Porque o mestre, o Iau Todo-Poderoso, ó, dando a dica, passou a reinar. Ele passou a reinar. Será que está falando de Iau Supremo? Iau Supremo, o outro foi lá e sentou no trono dele? Hã? Foi? Não, irmãos. Aqui é o Iau Forte e Valente. Quem é esse rei da glória? É Iau Forte e Valente. Está subindo aqui de uma missão que teve na terra e foi vencedor, foi digno. Aí ele fala, veja, vamos lá, versículo 6. Ouvi depois, 19:6. Ouvi depois com que o rumor de uma grande multidão semelhante ao fragor de águas torrenciais e o ribombar de fortes trovões aclamando, aleluiau, porque o mestre, o Iau Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremos, exultemos, damos glória a Iau, porque estão para realizar as núpcias do Cordeiro. E a sua esposa já está pronta. Aqui nós já vimos, que é aquele que está sentado no trono. Concederam-lhe vestir-se a noiva, linho puro, resplandecente. Pois o linho representa a conduta justa dos santos. Isso aqui foi um acréscimo, tá? Mas é isso mesmo. Versículo 9. A seguir diz, escreve, felizes todos que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Iau. Caí então aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, que têm o testemunho de Alcha. Se fosse o próprio anjo falando, que tem o meu testemunho. Mas por que ele fala que tem o testemunho de Alcha? Mas ele está falando assim, tem o meu testemunho. Ele é Yalcha? Não, ele não é Yalcha. Ele é Mical aqui, falando assim, você não pode me adorar. Eu também tenho o testemunho de Yalcha. Aí ele fala, é a Iau que deves adorar. Tá vendo? É a Iau. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Yalcha. Então, aqui ele está dando dica. Quando fala o espírito da profecia, é aquele que tem o espírito. É o testemunho de Yalcha. Exatamente. Aquele que dá o testemunho de Yalcha. Mical, exatamente. É essa palavra, irmão. É isso que eu quero que vocês interpretem de forma correta, do jeito que eu tenho ensinado. Ok? Aí, vamos lá. A gente continua. Agora a gente pode voltar lá. Você viu aqui por quê? Presta atenção. Quando ele está vendo toda essa maravilha, ele está vendo essa autoridade que esse anjo recebeu. Como Yalhana viu, ele compreendeu, e como ele compreendeu, ele achou que também podia ser adorado diante de toda a autoridade. Mas ele recusa veementemente. Por quê? Porque ele entende que é Iau, só Iau
E eu falo isso com os irmãos. Ainda vejo muitas vezes o irmão falando assim, nós adoramos Yahshua. Irmãos, seja maduro. Já ensinei isso quantas vezes? É Yahweh filho, Yahweh forte e valente que pode ser adorado, junto com Yahweh supremo. Yahshua não pode ser adorado, irmãos. Por isso que ele recebe um novo nome, e ele recebe esse novo nome e transfere o nome que ele tinha para outro, que é o seu filho primogênito. E o seu filho primogênito, que agora recebe o nome, ele não pode ser adorado. Mas Yahshua, que recebeu o novo nome no céu, por isso que o anjo fala assim, abra os portais, porque está chegando o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Yahweh forte e valente, mostrando claramente é o nome que ele usa no céu. Entendeu? É o seu novo nome, claro. É o seu nome que ele usa no céu. Né? É o seu nome que ele recebeu quando ele foi vencedor. Agora, aí ele transfere o nome Yahshua para não ser esquecido para o seu filho, que também se tornou vencedor. Por isso, em Salmo 45, Mical, que leva a igreja, né, que faz o link com Gênesis 24, que fez o compromisso de Abraão de levar uma noiva que não fosse idólatra, ele completa a missão e com isso ele recebe de volta o nome e ele fala, celebrarei o teu nome de geração em geração. Entendeu? Ele vai celebrar. Por quê? Porque está com ele. Ele vai celebrar toda vez que ele lembra. Ele fala assim, olha o nome que eu recebi. Ele celebra. Entendeu? Por tamanha honra. Tem uma passagem que liga também, Ezequiel, né? Então, é Jeremias. Jeremias que tem o nome, né? O nome do Altíssimo, de Yahweh, e ele fala que ele tem prazer, né? Isso, de ser chamado pelo teu nome. Pelo nome. É, verdade. Então, e Mical, nessa condição, vai ter. No caso o nome, que lembrando de Mical, não é o nome de Yahweh, é o nome de Yahshua. Né? Porque Jeremias, você tem que lembrar que essa passagem de Jeremias, qual que é o nome Jeremias? Como é que é a pronúncia do nome Jeremias no hebraico? Irmial. Hã? Irmial. O que significa? Exaltado de alma. Então, ele tem um nome dele, Jeremias, que é o quê? Irmial. E ele tem honra de ser chamado por esse nome. Entendeu? Mas é um nome que se dava aos israelitas aqui na terra. Eu falo por causa da palavra exaltação. Ah, sim. Mas eu falo assim, porque todos os israelitas no caso aí, todos foram exaltados. Todos receberam uma honra. Todo israelita recebia o nome de Yahweh para ser chamado da família de Yahweh. Entendeu? Para ser abençoado. Agora nós estamos falando de coisa lá em cima. As coisas lá em cima são superiores, né? E as coisas aqui embaixo são semelhantes, né? Para representar algo maior, né? Tanto que você vê ali, quando fala o pequeno povo e o povo numeroso, grandes, pequenos e grandes, né? Então é a representação. Agora, ele escolheu um grupo pequeno dentre os de Adão, né? De todas as gerações, você vai ver que tem aqueles 96 mil. É um povo muito pequeno, né? Então, só para você lembrar, irmão, que quando Jeremias está falando isso, ele está fazendo uma dica. É uma dica, é uma conexão. Mas por que essa dica? Porque o nome dele foi alterado. Jeremias não tem nada de nome de Yahweh. Por quê? Como mudar o nome dele, tá dando uma dica que o nome dele não é Jeremias. O nome dele é Irmial. Entendeu? É a dica. Porque você olhando Jeremias, cadê o nome?
de Yahweh que ele é chamado, se exaltando no nome dele? É a dica eu falar assim, olha, a Babilônia mudou os nomes dos servos de Yahweh, como fez com aqueles que foram levados cativos para a Babilônia, foram mudado o nome deles. Entendeu? É uma dica para falar, vamos voltar para os nomes verdadeiros, originais, né? Vamos lá, Apocalipse 14. Nós temos muito para andar aí. Então, quando a gente está vendo ali, irmãos, quando fala assim, Yahshua, isso é Hebreus 7. Hebreus 7, nós vemos ali a promessa falando assim, tu és sacerdote para sempre, falando Yahweh Pai, falando com Yahshua. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele tem o título. É o título. Como também Mical tem muitos títulos, diademas. Mas ele exerce ao mesmo tempo? Não. Não exerce toda hora o mesmo, não. Você viu que o anjo, na Apocalipse 14, saiu do templo para tocar trombeta, aquele que está sentado no trono nos lugares celestiais. E ali é Yahshua. Mas por que Yahshua não está dentro do trono, do templo? Porque ele está reinando. E ele não pode reinar e ser sumo sacerdote ao mesmo tempo. Senão vira e fala assim, ó, você está fazendo mal. Por quê? Porque está dividindo tarefa. Está entendendo? Nossa, o povo está precisando de mim. Não, mas eu também preciso fazer uma intercessão. Cai naquela condição do rei Saul ali, né? É a condição de querer fazer tudo. Né? Ele era rei e estava queimando incenso. E aí, com isso, Yahweh desagradou dele tremendamente. Né? Você vê que Samuel, ele desempenhava a função de governador, mas ele não desempenhava a função de rei. Nunca foi colocado uma coroa sobre a cabeça de Samuel. E naquele momento ele é uma representação de Mical. Por quê? Porque ele governava o povo sem ser rei e era sumo sacerdote. Viu? Agora, quando fala rei, nenhum rei desempenhou a função de rei e a função sacerdotal ao mesmo tempo. Nenhum. Tinha que fazer uma coisa de cada vez. Por isso, quando Yahshua era sempre foi sumo sacerdote, sempre. Até que ele teve que vir à terra para ser o cordeiro. E na hora que ele foi ser o cordeiro, ele era sumo sacerdote? Não, ele era o cordeiro. Ele ia ser o que ia ser sacrificado. E não o que sacrificava. Porque o sumo sacerdote que sacrificava. E o cordeiro era sacrificado. E Yahshua se torna um cordeiro e ele é cordeiro. E ele mesmo se espeta. Não. Você vê que não é. Por isso que Mical desce. Mical desce lá naquele momento para consolar e também para fazer o quê? Desempenhar a ira de Yahweh sobre o cordeiro. Está entendendo? Porque ali é a função dele como sumo sacerdote em lugar do seu pai. Porque o pai se tornou cordeiro. Entenderam? Então, irmãos, muito cuidado. Você não pode pegar as escrituras e falar assim, ele é sumo sacerdote para sempre. Ah, então ele é para sempre, não pode ser rei. Agora, a palavra fala, um anjo saiu do templo e deu um grito àquele que está sentado no trono nas nuvens. E o que ele está fazendo no trono nas nuvens? O lugar dele não é ali, não. O lugar dele é dentro do templo. Porque está falando em Hebreus 7 que ele é o sumo sacerdote para sempre. Irmãos, ele é título e ele desempenha na hora que precisa. É um dos títulos. Igual você falar Mical. Mical é o sumo sacerdote, mas ele vai ter que transferir o encargo para poder vir governar na terra. Ele vai transferir um encargo para um.
Ah, menina. Ele vai ter que deixar um lá fazendo o papel de sumo sacerdote para ele vir para governar. Ou ele acha que ele... Não, deixa eu dar uma corridinha lá em cima. Pá, aí volta aqui embaixo. Pá. Entendeu? Não. Tem que fazer as coisas direito. Entenderam? E transfere para poder fazer bem feito. Porque para servir algo tem que ser o quê? De todo o coração. Todo o coração. Aí a palavra fala assim: ouves, Hal, e Yau é um, e não existe outro além dele. Por isso, o que nós fazemos? Hã? Não. Yau, ele está falando com Yau é um, não é a pessoa, é o nome. É o nome. É o nome que é um. E é difícil explicar isso para os irmãos. O nome é um. Não existe outro além deste nome. Entenderam? Agora. Então, vamos lá. A gente falou, e eu quero trazer esse entendimento para os irmãos desse Apocalipse 14 até o 17, até o 20 hoje. Diz assim, ó. Capítulo 14, versículo 14. Depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante ao filho do homem, com a coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Nisto outro anjo saiu do templo. Por que saiu do templo? Porque ele está querendo mostrar quem é esse anjo que cuida do templo. E cuida do templo, por isso que fala assim, ó, eu vou construir para você uma casa estável. Qual casa? Que nunca mais vai ser abalada. Por quê? Porque a casa de Yau foi abalada. As pedrinhas preciosas foram lançadas na terra. E a casa ficou em ruínas, assolada. Aí, o que ele está falando? Quando Paulo ele fala assim, vocês são o templo de Yau. Ninguém entendia. Por quê? Porque é as pedrinhas que formam o templo lá em cima. Quando ele fala vocês, ele está falando para quem? Para a geração de Esmirna. E ele fala, vocês são o templo de Yau. É o quê? Vocês vão reconstruir o templo lá em cima, com a presença de vocês lá. Isso. Não é qualquer crente que fala assim, crente aqui vai ser templo de Yau. Não é. Não é. Entendeu? Não é. Então, é aqueles escolhidos, as pedrinhas preciosas que fazem parte da construção. E é por isso que Alcha fala assim, olha, aqueles que, por que vocês me chamam mestre e não fazem o que eu mando? Aquele que faz o que eu mando, eu vou mostrar que ele é semelhante. É semelhante a um homem que está edificando uma casa. E ele cavou fundo até chegar na rocha. E ali ele lançou os seus alicerces. Vai vir a tempestade, mas olha, está tranquilo. Por quê? Porque a casa é estável. Diferentemente do outro homem, que lançou sobre a res, quer dizer, sobre a terra, não cavou profundamente, lançou a estrutura sobre as coisas humanas, terrenas, coisas de Adão, porque Adão foi feito do pó da terra. As interpretações são humanas. Igual falar assim, Apocalipse 9 é o helicóptero. Interpretação humana. Construindo na terra sobre coisas humanas. Tentando interpretar coisas celestiais humanamente. Nunca vai conseguir. Esse é aquele que está e vai cair. Vai cair porque não vai conseguir combater esse rio que vem.
Está entendendo, irmãos? Então, vamos lá. Apocalipse 14, versículo 16, 15. Nisto outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz. Gritando, já fazendo um link de trombeta. Em alta voz, que está assentado sobre a nuvem. Lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. O que estava sentado na nuvem lançou então sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Tá? Aqui está falando colheita do trigo. Versículo 17. Nisso saiu do templo que está no céu outro anjo. Também ele com uma foice afiada. E outro anjo, que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada: lança tua foice afiada e vindima os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. O anjo lançou então a foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando depois no grande lagar do furor de Al. O lagar foi pisado fora da cidade e dele saiu sangue até chegar aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Agora nós temos que fazer um link com o quê? Com aquele trabalhador, nós vamos pegar em Lucas a plantação de uva e uma árvorezinha lá, uma figueira. Vamos pegar essa parábola em Lucas. Vamos lá. Quem achar primeiro fala onde está. Irmãos, pega o celular. 13? Parábola da figueira estéril? 13? Não. Parábola da figueira estéril? Vamos ver. Procurou frutos há 3 anos, essa? Hã? Procurou fruto há 3 anos? Isso, essa mesmo. 13, 6. Ó, Lucas 13. 13, 6. Vamos lá. Diz assim, ó. Contou-lhe ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro. Quem vai achar no dicionário aí do celular? Vinhateiro. O que é um vinhateiro? Aquilo que cuida do quê? Cultiva a vinha. Cuida da vinha. Cuida da plantação de uva. Aquele que cuida da plantação de uva. Aí ele fala: então disse ao vinhateiro: há 3 anos que vem buscar frutos nessa figueira e não encontra. Corta para que há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: mestre, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás, ok? Já trouxe esse estudo aqui para os irmãos. Irmã Ângela lembra. Quem é esse vinhateiro? Hã? Mical. Fala alto. Mical. Isso. Por que é Mical? Não é Ialcha. E o mensageiro de Filadélfia, ele falou que é Mical. E o mensageiro de Sardes falou que é Ialcha. Por quê? Porque a palavra em Colossenses fala assim: tudo foi feito por ele e para ele. Então, se tudo foi feito por ele e para ele, ele é o dono da vinha. É simples. Ele é o dono da vinha. Ele vai ser o funcionário. Se tudo foi feito por ele e para ele, ele vai ser o funcionário? Não, a vinha é dele. Por isso está falando um homem dono da vinha. E ele tinha um servo. E ele tinha um servo que cuidava do quê? Cuidava da plantação de uva. E ele
o mestre chegou e falou assim, ó, corta essa figueira porque não está dando fruto. Ele ainda intercede para ela. Me dá mais um ano, que eu vou cavar o quê? Aprofundar as raízes, vou adubar. E se não produzir, tu cortas. A gente já lembrou que a função do sumo sacerdote é o que, irmão Elcio? Intercessor. O sumo sacerdote faz intercessão. Viu que ele está intercedendo para a figueira? Ok? Mas ele cuida mesmo é de quê? É de uva. Ele cuida de uva, ok? Vamos lá agora para Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 17. Apocalipse 14, versículo 17. A gente achava, irmãos, que esse anjo que saiu do templo fosse quem? A gente achou que Alial que saiu do templo ou era Alial que tinha poder sobre o fogo? Tinha poder sobre o fogo. A gente achava que Alial tinha sobre o fogo e quem saiu do templo? Moisés. A gente achava isso, não é? Nós tínhamos esse entendimento. E o Pai agora trouxe para nós um entendimento completo. Que não era isso. Isso, a parte de cima, a gente tinha certeza. Mas essa a gente ainda não tinha muita certeza. A gente achava. Por quê? Porque as duas testemunhas, elas vinham posterior ali àquela passagem de Mical, né? Aí, irmãos, a gente tem que lembrar daquele que cuida do quê? Cuida do... Não, cuida da vinha. Cuida da vinha. Cuida da vinha. Agora nós vimos. Cuida da vinha. Versículo 17. Nisso saiu do templo que está no céu outro anjo, também ele com uma foice afiada. Ou seja, também é agricultor. E outro anjo que tem poder sobre o fogo saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. Aí ele fala, o anjo lançou então a foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando depois no grande lagar do furor de Ial. Agora vamos para Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 14. Apocalipse 19, 14. Diz assim: os exércitos do céu acompanham-no com cavalos brancos, vestidos de linho de brancura resplandecente. Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Olha aqui. Ele é quem apacentará com um cetro de ferro. Ele é quem pisa, ele que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Ial. A dica aqui, ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ilha de Ial, todo-poderoso. Viu? Agora volta para o Apocalipse 14. Apocalipse 14. Olha aqui, versículo 19. O anjo lançou então a foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor de Ial. Viu? Quem que é o anjo que está aqui lançando a foice? Mical, porque ele corta. Nós já vimos que está referindo Ial, referindo a ele lá, o viticultor que cuida da plantação de uva. Ele que corta e ele que pisa o lagar. Viu que está fazendo um link com o Apocalipse 19? É ele que pisa, esse cavaleiro que pisa o lagar do furor da ira de Ial. Viu? Do vinho. O vinho do furor. Aí, agora a gente descobriu quem é esse que tem a foice. Agora nós lembramos
Yalcha, pai, tem foice, e Mical, filho, tem foice. Tem foice. Agora nós temos que descobrir quem que é esse anjo que tem poder sobre o fogo. Vamos lá? Vamos descobrir quem que é esse anjo que tem poder sobre o fogo? Vamos lá em Apocalipse 4. Apocalipse 4. Vamos ver Apocalipse 4, não, Apocalipse 5, que foi dado uma grande quantidade de incenso ao anjo. Aonde está? Hã? 6. Apocalipse 6. Turíbulo. Hã? Turíbulo. Aonde está? Apocalipse. Hã? Quem vai achar aí, irmão? 8? 6, 8? Não, capítulo 8. Capítulo 8, vamos lá. Capítulo 8. Muito bem, irmão. Diz assim, ó. 8. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, a gente já viu que esse cordeiro aqui, como que imolado, ele que abriu, que tem a chave de abrir e fechar, lembra disso? Ele abriu o 7º selo, houve um silêncio durante cerca de meia hora. Aqui está falando que quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio de meia hora. Irmã Ângela, o que é esse silêncio? Por quê? Quando abriu o 7º selo, houve um silêncio de meia hora. Aqui só para vocês entenderem. O que tem no 7º dia? No 7º dia eu descanso. Isso, então lembra aí, descansou. Naquele momento teve um descanso de meia hora sem praga. Meia hora de descanso, tá? Por isso que houve silêncio de meia hora. Abriu o 7º selo, houve um descanso de meia hora, ok? Houve um silêncio, houve um descanso. Não tinha nada de ruim acontecendo, ok? Descansou, meia hora. Vamos lá. Versículo 2. Vi então os 7 anjos que estão diante de Al. Deram-lhe 7 trombetas. Outro anjo, esse anjo é o 8º. Outro anjo veio postar-se junto ao altar. Olha aqui. Ele veio postar junto ao altar. Quem, mano? Quem que você falou, irmã Ângela? Quem é? Gabriel, vamos ver. Ele postou junto ao altar com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso, para que ele oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo, a fumaça do incenso, com as orações dos santos, subiu diante de Al. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu-o com o fogo do altar e atirou na terra. Aqui, encheu o turíbulo com o fogo do altar e lançou na terra. Então, esse anjo, ele cuida do altar. E o que tem no altar? Fogo. O que tem no altar? Fogo. Aí a gente vai lembrar esse anjo lá atrás, quando ele pega no livro de Isaías e purifica a boca de Isaías. Ele pega uma brasa viva do altar e coloca onde? Na boca de Isaías, e ele se torna purificado. Lembra disso? Quem lembra disso? Sim. Isso mostrando que aquele anjo lá atrás, esse que cuida do altar de ouro que tem o fogo. Quando ele está falando de queimar incenso, nós lembramos de quem? Pai de Yalhana, Zacarias. Ele estava para queimar incenso, apareceu um anjo do lado direito do altar e anunciou que ele ia ter um filho. Lembra disso? É o link, é o mesmo Gabriel que cuida do altar do incenso, aonde se queima o incenso, que são as orações. Então,
a gente faz um link agora com Apocalipse 9. Olha só. Apocalipse 9, versículo 13. Olha aqui de novo. Apocalipse 9, 13. Apocalipse 9, 13 diz assim: e o sexto anjo tocou. A gente já falou. Quem que é esse sexto anjo? É o mesmo anjo da sexta era da igreja. Sexta era da igreja e o sexto anjo, ok? E o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro. Ó, a voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro. Que altar de ouro é esse, irmão Elbert? Os incensos. Exatamente, onde queimava o incenso. Aí ele colocado diante de algo. E dizia, ó, esse anjo que está ali dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta. Que estava com a trombeta. É a dica. É a dica. Esse anjo, ele diz: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Viu? Esse anjo, ele fala com aquele anjo que está com a sexta trombeta. Liberta os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. É o link com Apocalipse 7. Eu vi um anjo subir do Oriente, ele tinha o selo de ao vivo, e ele deu uma ordem aos 4 anjos que estavam, o quê? Retendo os 4 ventos, dizendo: não danifiques o mar, nem a terra, nem a vegetação, até que nós tenhamos selado o servo nosso e alma. Quando esse anjo aqui, que tem o domínio sobre o altar, fala com ele, fala assim: liberta. Por que ele não vira e fala assim: liberta você? Porque é ele que tem a chave. É porque é ele que tem a chave. Vocês estão vendo como é que a escritura conversa? É porque é ele que tem a chave. O outro está só lembrando ele: liberta. Porque você prendeu ele lá atrás. Agora ele precisa ser liberto. Agora a gente vai para Apocalipse 14. Apocalipse 14. Olha aqui. 14, 17. Nisto saiu do templo que está no céu outro anjo, também ele com uma foice afiada. Também ele. O outro anjo, que tem poder sobre o fogo, ó, saiu do altar. Agora é o link, viu? A dica. Ele saiu do altar. Aquele anjo que tem poder sobre o fogo saiu do altar. Porque nós vimos lá, aquele que está no altar, ele recebeu muito incenso. E ele queima o incenso e ele pega fogo e lança sobre a terra. Junto com o incenso, viu? Viu isso? Então, agora você vai ver que a conexão. Você viu que em Apocalipse 9, aquele que está no altar, ele lembra Mical falando assim: agora você liberta aqueles anjos que você prendeu lá atrás, para que eles possam fazer o que eles têm que fazer. Aí, aqui, ele lembra também Mical. Olha só, ele fala assim, versículo 17, Apocalipse 14, 17. Nisto saiu do templo que está no céu outro anjo, também ele com uma foice afiada. E outro, que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. Tá vendo? O anjo lançou então a foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando depois no grande lagar do furor de Al. O lagar foi pisado fora da cidade
e dela saiu sangue até chegar ao freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O que é isso aqui que está falando aqui? Vidimou a videira. O que é isso que está falando, irmã Débora? Ele está falando assim, ó, lançou a foice afiada e vidimou a videira. Colheu as uvas e fez o que com elas? Jogou no lagar da ira de Jal. E fez o que? Pisou. Espremeu elas. Aí a gente vai lá para Apocalipse 19. Vamos lá, Apocalipse 19. Presta atenção, irmãos. Apocalipse 19. Olha aqui, versículo 21. 21. Versículo 21. A volta do cavaleiro, agora ele vai pisar o lagar. Tá? Como que pisa o lagar? Versículo, ó, pega aqui o versículo 19 primeiro. Vi então a besta reunida com os reis da terra e os seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, a qual, na presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com suas carnes. Isso aqui que é o pisar o lagar, é fazer jorrar sangue. Fazer jorrar sangue. Isso é o pisar a uva. A uva não é vermelha, parece o sangue? Pode falar, irmão. Lá em Isaías também, Isaías 63 vai fazer esse link aí. Vamos lá? 63. Vamos lá. Isaías 63. A partir do versículo 2. Isaías 63, 2. Aí a pessoa pergunta, por que está vermelha a sua veste? As suas vestes, exatamente. Ó. E você pega aqui, ó, quando você vê, olha só, 63, 2. Por que essa cor vermelha em teu traje? Porque as tuas vestes se parecem com as que alguém que tenha pisado a uva no lagar, né? Tenha pisado a uva no lagar. Então aqui, ó, Mical está pisando a uva no lagar da terra, exercendo a ira de Ial. Então quando Apocalipse 14 está falando ali, o anjo que tem uma foice afiada e ele está cortando a videira e pisando a uva no lagar da ira de Ial, ele está matando as pessoas. E quando ele está falando que está matando, aqui no Apocalipse 14, olha só, Apocalipse 14, vamos lá. Apocalipse 14, versículo 20. Apocalipse 14, versículo 20. 14, 20 diz assim: o lagar foi pisado fora da cidade, e dela saiu sangue. Olha aqui. Dela saiu sangue, até chegar aos freios dos cavalos. Quer dizer, o freio é aqui na boca, né? Até chegar na boca dos cavalos. Ou seja, é muito sangue. E ele fala, e dele saiu sangue até chegar ao freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui está falando já sangue. Está espremendo a uva e sai sangue, viu? Fazendo um link lá atrás com a volta. E a volta é para poder exterminar os desobedientes, aqueles que receberam a marca, aqueles que foram seguir o exército do anti-Machia. Eles foram exterminados. Por isso Papai Yaucha fala lá atrás, ó. Lá atrás, Papai Yaucha. Vamos lá. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Ó. Apocalipse 19, versículo 20. Apocalipse 19, versículo 20. Diz assim: a besta, porém, foi capturada, juntamente com um falso profeta, a qual, na presença da besta, tinha realizado sinais
que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo. Antes foram lançados vivos no lago de fogo. O resto do exército foi morto. Aí faz o link com o papai Alcha, em Lucas, falando assim: temei, não temei aquele que mata o corpo. Temei aquele que mata o corpo e tem poder de lançar no fogo. É isso aqui. Viram? Tem o poder de lançar no fogo. Como ele lançou ali a besta e o falso profeta no fogo e matou o exército deles. Ok? É o link que o papai Alcha está falando lá em Lucas. Não tema quem mata o corpo. Por quê? Porque o antimachia vai matar os Ialdins. Entendeu? É lucro mesmo. Depois eu vou trazer o estudo para os irmãos a respeito do filho pródigo. Por isso o papai Alcho nos deu ali o entendimento do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo refere-se àqueles de Sardes. É os de Sardes. Sabe por quê? Ele fala assim: porque o teu irmão estava morto e reviveu. O link com Sardes, que tem fama de estar vivo, mas está morto. É a parábola do filho pródigo. Eu vou trazer um outro estudo para os irmãos domingo. Ok? Oi, irmã. E também porque são descendentes de Alfa, né? Irmã, mas a gente não sabia nos detalhes que eles teriam o anel de novo colocado no dedo e vestes de novo de gala. Você percebe que eles não seguem o antimachia. Eles não seguem o antimachia. Mas eles estão ali sofrendo na tribulação, que é a representação da fome. A escassez, passando fome. E aí quando ele resolve voltar para Ial, aí o pai recolhe ele, coloca vestes novas, sandálias nos pés e um anel no dedo. E manda matar o novilho cevado para comemorar a vinda deles. E ainda tem festa, com cantoria e tudo, né? Aí o mais velho volta. Agora a gente vê que o mais velho nunca poderia ser Ialcha, porque o dono da casa que é Ialcha. O filho mais velho é Mical, e ele não acha bom isso. Por quê? Porque ele acha que os irmãos que foram ali, por ter desprezado todos os conselhos que ele deu, por ter desperdiçado parte da herança, não deveria novamente servir no templo. Entendeu? Quando ele fala disso, porque o filho pode servir no templo celestial. A gente já tinha essa conexão no mapa. Lembra disso? Sim. A gente tinha essa conexão no mapa. Só que a gente não tinha o Evangelho eterno fazendo o link. Papai nos deu esse entendimento. Eu vou trazer domingo bem detalhado para os irmãos, que ali por isso faz a conexão falando assim: porque o teu irmão estava morto e reviveu. Olha o link. Com o link de os de Sardes. Eles têm fama de estar vivos, mas está morto, e vão ser mortos e vão reviver. Viu? É lindo, né? Nossa, demais. Então toda a palavra, papai nos dando o entendimento. E aqui eu queria mostrar para vocês quando fala: temei aquele que tem poder não só de matar, mas como lançar também no abismo. A ele temei. Papai Alcha falando isso. Mostrando aqui ele matando o exército do antimachia e lançando o falso profeta e o antimachia no lago de fogo. A esse temei. A esse que tem poder para fazer isso. Entenderam? Entenderam, irmãos? Foi bom hoje? Andamos muito nas escrituras? Andamos muito, não foi? Eu falo com os irmãos, quem não prestou muita atenção, volte para poder pegar o estudo. É maravilhoso, entendeu? Por quê? Porque o papai está abrindo todos os segredos para nós e mostrando todas as conexões, que tudo da palavra de sabedoria que papai Alcho trazia no Evangelho,
ele está fazendo, a gente vê a conexão agora com o final dos tempos, né? É maravilhoso, tudo é a conexão. Você vê que o papai está falando ali, temei aquele que além de matar tem poder de lançar no fogo, ou seja, a esse temei. Ele está falando de coisas que as pessoas não tinham a menor ideia do que ele estava falando. Tipo isso. Né? Falava sobre essas coisas, mas pensava de Al, né? Pensava lá de Al, mas na realidade é uma face de Al. Uma face de Al, né? Então, é lindo isso. E agora a gente também vai poder voltar quando a gente estava falando lá, Provérbios 9:1, que fala assim, a sabedoria edificou sua casa sobre 7 colunas. 7 colunas. Faz o link com... Papai Alves falou assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelho àquele homem que edificou sua casa sobre a rocha. E veio o rio, a tempestade, não houve nenhum problema, porque ele estava bem construído. Então, quando a gente agora volta para Papai Alves no Evangelho, a gente vai lembrar do quê? O dono da casa. O dono da casa. Agora a gente entende o dono da casa. Quem ele está referindo? É aquele que edificou sua casa sobre a rocha. E a sua casa é o quê? É o templo, que é a casa de Al vivo, coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3, 15 em diante. Porque Paulo já sabia que a casa de Al vivo é a igreja. Por isso a sabedoria construiu sua casa sobre 7 colunas. São as 7 eras da igreja. Entenderam? As 7 eras. Então ele anda no meio dos candelabros, fiscalizando. Então, amados, é muito alimento hoje. Como eu falo assim com os irmãos, tem que voltar. Eu estou tendo que fazer arguição mesmo, tá? Para a gente fixar, os irmãos fixarem o ensino, né? Por isso que com isso a gente vê a dúvida, e o objetivo não é ter dúvida, o objetivo é sanar as dúvidas, né? Esse é o objetivo nosso. E aí agora as conexões aqui das escrituras, nós vimos aqui aquele anjo que também tem uma foice. Se o papai Alcha tem foice, o filho também tem foice, né? Tem que ir lá. E aí faz o link com o quê? Com o papai Alcha falando daquela plantação de vinho, e no meio tinha uma figueira, e tinha aquele que cuidava da plantação. Ele cuidava tanto da plantação de uva, quanto também da figueira. Cuidava das duas. Aí faz um link com o mestre de obras. O mestre de obras, que põe a mão na massa. E tudo isso, irmãos, é para nossa alegria, tá? E eu falo assim, é para nossa alegria, mostrando que os irmãos estão crescendo muito em entendimento. Muito mesmo.